Meus irmãos, a paz de Deus, sejam bem-vindos. Eu quero colocar hoje uma pregação de um pastor. Esse pastor, ele é da Igreja Assembleia de Deus. E vocês vão perceber que esse sentimento que ultimamente tem se gerado aqui na congregação cristã no Brasil, um sentimento de que estamos sendo perseguidos, não pelo mundo, e sim por igrejas que se dizem evangélicas, igrejas cristãs, que é o caso da igreja presbiteriana. Esse povo parece que não querem ir nas ruas pregar o evangelho, não querem ir tirar as pessoas que estão aprisionadas nas drogas, nas prostituições, nos vícios dessa vida. E eles estão pregando um tipo de ensinamento que é retirar pessoas que já foram salvas, que já saíram de todas essas podridões que eu acabei de citar aqui, ou seja, pessoas que estão dentro de igrejas pentecostais, como Congregação Cristã no Brasil e Igreja Assembleia de Deus. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Você está no canal Jason OS e seja muito bem-vindos. Já tem um bom tempo que eu venho batendo nessa tecla que Igreja Presbiteriana, Igreja Reformada Batista, que não tem o costume de ir às ruas, pregar o evangelho, não tem o costume de ir em presídios, de pregar para as pessoas que estão ali presas, encarceradas, que não conseguem entrar em comunidades, em favelas, em grotas, para levar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Jesus não disse para estarmos em nossas casas se utilizando de redes sociais para pregar para pessoas que estão em outras igrejas, meus irmãos. Irmão Jason, mas realmente isso está acontecendo constantemente. Basta você dar uma olhada em alguns canais aí, como o canal daquele tal de Caio Modesto. O canal desse indivíduo, eu acho que 99% dos vídeos dele é falando mal de igrejas pentecostais. Mas por que será que essas pessoas elas fazem isso? Será pela falta de capacidade de sair e ir pregar o evangelho? Pois, meus irmãos, esse povo não sai nas ruas para pregarem. Parece que eles tentam arrancar membros de outras igrejas. Igrejas pentecostais que creem nos dons do Espírito Santo. Nós que somos continuacionistas, cremos nos dons do Espírito, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos que Deus ainda opera milagres, opera maravilha, que os milagres ainda acontecem no meio da igreja. Essa turma aí não crê mais em nada disso, pois eles são cessacionistas. Eles não creem que hoje o Senhor ainda opera obras no meio do povo. E sem falar que eles não creem no livre arbítrio do ser humano. Eles não creem que Deus dá o direito para o homem e para a mulher escolher entre o bem e o mal. Segundo os ensinos calvinistas, que são ensinos da igreja presbiteriana e de algumas igrejas reformadas, Deus lá no céu fez um sorteio, sorteou as pessoas que irão se salvar e as que irão ser condenadas. Então eles estão aí tentando implementar
essa doutrina no meio do povo, no meio das igrejas, tentando buscar em igrejas pentecostais membros para as suas igrejas reformadas. E nesse vídeo, esse pastor, ele mostra a realidade do que está acontecendo. Eu irei aqui colocar para que possamos acompanhar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal do Irmão Jason, dá o like, ativa as notificações para que você não venha perder nada do que nós estamos postando aqui no nosso canal. Pois bem, esse vídeo ele é de um pastor, esse pastor ele é da Igreja Assembleia de Deus. Eu quero lembrar também a vocês que no meio desse vídeo aqui, eu irei colocar também um vídeo da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Até porque o assunto que esse pastor ele vai trazer aqui para nós tem a ver com evangelização, né? De sair para o campo e levar a palavra. E tem um vídeo da CCB onde os irmãos, né, estão fazendo um culto na rua. É isso mesmo, um culto na rua. A Congregação Cristã no Brasil levando aí a palavra para todos os que estão famintos. Então, fica com a gente que você não vai se arrepender. Tem muita coisa boa aqui para nós. Então, vamos iniciar ouvindo aqui a pregação do pastor Assembleia. Alguns teólogos, veja, alguns teólogos que defendem essa corrente calvinista, determinista, fatalista, né, reformada, eles estão como que criaram um plano, elaboraram um plano, irmãos, para atrair pessoas de outras igrejas. Atrair pessoas de outras igrejas. Porque eles não são dados à evangelização. Você não vai encontrar uma campanha evangelizadora dos reformados por aí. Olha isso, gente. Criaram um plano, né? Essas igrejas reformadas. Quando nós dizemos aqui igreja reformada, irmão, eu falo logo em alto e bom som. É a igreja presbiteriana e igreja batista reformada. Essas duas igrejas parece que elas se uniram para tentar tirar membros das igrejas pentecostais. Veja só o que esse pastor ele está dizendo aí, que essas igrejas não saem na rua, eles não vão evangelizar, tipo Congregação Cristã no Brasil e tipo Igreja Assembleia de Deus. Veja só. Nos vales, nas ladeiras, nos córregos, pregando o evangelho. Não tem campanha de reformado. Não. Tem campanha de crente batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Todo domingo você vai encontrar por aí nos sinais, nos córregos, nas ladeiras, os crentes evangelizando. Mas os reformados, você não vai ter. Você não vê uma cruzada da igreja reformada, cruzada evangelística, você não vê. Então eles não vão lá ganhar almas para Jesus. Eu estou falando desse grupo específico de teólogos, tá? Não estou generalizando. Aí o que é que eles fazem? Eles não vão buscar crente nas outras igrejas, não é? Porque o IBGE diz que a principal denominação desses crentes chamados reformados tem 720 mil membros no Brasil. Pessoal, isso é realmente um problema, né? Quando uma igreja, uma denominação evangélica, ela não se detém a ir às ruas evangelizar, né? Muitos dizem, mas a Congregação Cristã no Brasil não sai para evangelizar. É claro que saímos, é claro que temos o nosso trabalho evangelístico. A CCB tem suas equipes de visitas e de evangelização. Pregamos nos presídios, pregamos em escolas, pregamos em creche, pregamos em hospitais, pregamos em clínicas de dependentes químicos, em hospitais. Quantos vídeos vocês não veem aqui na internet de nossos irmãos indo e levando o evangelho, né? Mas dessas igrejas reformadas você não vê,
Por isso que não tem crescimento. É isso que o pastor está dizendo aí. A principal igreja deles tem 700 mil, né, pessoas, membros. Não chega a 1 milhão, eles não chegam. Né? Por quê? Porque não trabalham. São pessoas que querem apenas ficar pescando em aquário, mas ir lá na rua, e na tempestade, e arrancar a alma lá da boca do leão, essas pessoas não têm essa determinação. Por isso que são igrejas mirradas, né, que apesar de serem mais antigas do que Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, mas não conseguem nos acompanhar em número de membros. Vejam só quantos membros que a Igreja Assembleia tem. O pastor vai falar aqui. No Brasil. Veja, a Assembleia de Deus tem 25 milhões, pelo menos é o que o IBGE diz. Aí 720 mil. E veja que eles têm quase o dobro de tempo da Assembleia de Deus aqui como igreja, não é? Vendo? Pelo menos uma vez e meia do tempo que nós estamos aqui no Brasil, eles já estavam. Quando a gente chegou, eles já estavam há décadas aqui no Brasil. Mas a Assembleia de Deus tem 25 milhões de membros e eles permanecem com 720 mil membros. Então... Vê isso, pessoal. Lembrando, lógico, que a Igreja Assembleia de Deus tem todos esses membros, mas o ministério da Assembleia se dividiu muito. Então, quando o pastor fala aí nesse número, lógico, ele está contabilizando todos os ministérios da Igreja Assembleia. Né? Já a Congregação Cristã no Brasil beira aí seus 7 milhões. Uns dizem 5, outros 6, outros falam em 7 milhões. Tirando a Igreja Assembleia, a segunda, né, é a CCB. Vamos lá, vamos buscar gente da Assembleia de Deus para encher aqui a nossa igreja. Talvez seja essa a ideia desses teólogos, não é? Vê só, o pastor está falando aí que talvez a ideia desses teólogos reformados, como Nicodemos, quem mais? Paulo Júnior, se bem que o Paulo Júnior está bastante apagado depois de todas aquelas complicações, de todo aquele escândalo envolvendo o seu nome. Quem mais ali? Marcos Granconato. Essas pessoas parece que fixaram em suas cabeças de arrancar membros das outras igrejas. Irmãos, eu falo aqui para vocês sem medo de errar. Isso não provém de Deus. Isso provém de Satanás. Por quê? Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele ensinou, não. Ele ensinou que nós devemos ir lá na seara. Olha, a seara está branca e os obreiros são poucos. Ele não ensinou que os cristãos estão combatendo os seus próprios irmãos. Na minha concepção, na minha maneira de pensar, isso é uma jogada maligna para se colocar uma igreja evangélica contra a outra. E esses reformados calvinistas, infelizmente, parece que estão dormindo no ponto. Agora eu vou mostrar para vocês um culto de evangelização da igreja Congregação Cristã no Brasil. Meus irmãos. Para quem diz que a CCB não sai, que a CCB não prega na rua, não prega a céu aberto, não prega ao ar puro, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha isso. E aí, calvinistas? E aí, presbiterianos?
E aí, reformados, vocês têm essa coragem de entrar lá nas comunidades, de ir lá no meio da favela, levar a palavra, anunciar para o cativo, para o acorrentado, para aquelas pessoas que estão sem um rumo na vida, desesperados, aguardando, clamando por uma palavra. Olha que movimento, olha que coisa linda. Irmãos, isso é congregação cristã no Brasil. Isso é cumprir o que está na Bíblia. É cumprir o que Jesus Cristo pediu. Vai, meu povo, leva a palavra. Porque enquanto o número dos escolhidos na terra não se cumprir, enquanto toda a humanidade não ouvir o sino do Evangelho, Jesus Cristo não poderá vir. Porque ele disse: importa que para a vinda do Filho do Homem, o Evangelho do Reino seja pregado para toda a humanidade. Então vem, calvinista, vem nessa comunhão. Ou será que vocês não sentem comunhão? Não sentem prazer de dar um glória, de dar um aleluia, de dizer que Deus é bom, de anunciar, de pregar, de levar as boas novas? Porque fica dentro da tua casa, não é o senhor Caio Modesto, apenas tacando lenha nas denominações evangélicas, falando mal da congregação, falando mal da igreja Deus é Amor, falando mal da igreja Assembleia de Deus. Será que essas pessoas só sabem fazer isso? Pessoas que se dizem tão entendidas das Escrituras Sagradas. Eu tenho tantos cursos de teologia, tenho formação acadêmica, mas não entende o básico da Bíblia. É para abrir a boca Aí mesmo. É para ficar assustado. É para ficar assustado. Isso é congregação cristã no Brasil levando a palavra de Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do pastor assembleano. Como a gente sabe que há na nossa igreja, e em toda a igreja, há aqueles crentes neófitos que começam a vida, né? E hoje há uma possibilidade muito grande da pessoa ser desviado da sua rota, porque o que não falta é mensagem na internet, o que não falta é pregador, é ensinador de plantão aí em tudo quanto é lugar, né? Para que as pessoas possam segui-los. Então, me veio à mente, quando o meu pastor me escalou para esse trabalho, trazer esta rápida reflexão sobre a predestinação. Então, veja. São essas pessoas que o pastor acabou de mencionar que esses reformados calvinistas lançam a isca, tá? Pessoas novas que ainda não têm um bom entendimento na palavra de Deus, que não têm ainda uma fé firmada, não têm uma boa estrutura e, infelizmente, acaba se levando pelas palavras desses pastores que estão preocupados em arrecadar para as suas igrejas. E aí, infelizmente, eles acabam enganando os corações de muitas pessoas simples, que acabam saindo e indo para essas igrejas reformadas. Como é que nós cremos na predestinação? Talvez alguém vai dizer assim: pastor, mas isso aí é arminianismo. Não tem nada de arminianismo. Isso é a Bíblia. O que eu vou falar aqui é a Bíblia. Mas Armínio defendeu isso aí. Bom, se ele defendeu é porque ele entendeu o correto. Ele entendeu o que está na Bíblia. Vê só, notemos que o posicionamento desse pastor, o posicionamento da Igreja Assembleia de Deus, é muito parecido com a congregação cristã no Brasil. A CCB também não se declara calvinista e também não se declara arminianista.
Nem somos de Calvino, nem somos de Armínio. Nós somos de Jesus Cristo. Porque não foi nenhuma dessas pessoas que morreram por nós. Quem morreu por nós, quem fez o sacrifício lá na cruz, foi Jesus Cristo. Esse sim. Mas o que nós estamos vendo hoje são pessoas pregando João Calvino ao invés de pregar Cristo. São pessoas pregando Armínio ao invés de pregar Cristo. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. Enquanto isso, meus irmãos, nós dizemos e afirmamos com todas as letras: nós somos de Jesus Cristo. Não é? E não aquilo que alguém gostaria que ele entendesse. Então veja, o grande problema é que os calvinistas eles dizem que o homem perdeu o livre-arbítrio. Ele até tinha o livre-arbítrio, mas somente até pecar. Quando ele pecou, a partir dali ele perdeu o livre-arbítrio. E ele não pode mais decidir pelo certo e pelo errado. Não é? Ele é como se fosse um ser autômato. Que alguém, no caso Deus, é quem toma a decisão por ele. Bom, já que você não tem mais livre-arbítrio, então eu vou decidir de forma arbitrária salvar você. E você? Não, você não. Você eu não quero salvar não, porque eu sou soberano e a minha soberania diz que eu posso fazer o que eu quiser com a minha decisão, com o meu decreto. Então eu decreto que esse aqui vai ser salvo, mas decreto que esse aqui vai para a perdição. Essa é a visão dos calvinistas. Eles tiram do homem o livre-arbítrio. Na visão dos calvinistas, parece-me que a humanidade é como se fosse marionetes nas mãos de Deus. É por isso que eu tenho um apreço pela Igreja Assembleia de Deus. Saindo da Congregação Cristã no Brasil, é a igreja que eu mais gosto. Eu não sei se é porque eu passei um tempo lá. Para quem não sabe, gente, eu já fui da Igreja Assembleia. E a doutrina lá é bem parecida com a nossa. Olha só, se a Assembleia de Deus retirasse o dízimo, não se envolvesse tanto com política e o que mais? E as irmãs começassem a usar o véu, pronto, se tornaria uma congregação cristã no Brasil. É ou não é verdade, meus irmãos? Pois é isso, para ir para as ruas, pregar o evangelho, anunciar, arrancar a pessoa das garras do leão, da boca do lobo, tirar o pecador, trazer para a igreja, esses pastores, essas pessoas não conseguem fazer. Agora, para estarem aqui na internet, pregando contra a Congregação Cristã no Brasil, pregando contra a Igreja Assembleia de Deus, pregando contra igrejas pentecostais, olha, essas pessoas têm uma determinação fora do comum. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.